E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Aldi Mahler e eu gostaria hoje de tratar com vocês sobre essa questão do adjetivo. Então nós vamos aí dando continuidade àquilo que nós estamos aprendendo no decorrer do ano, sobre a questão das classes gramaticais. Você já deve aí, ter estudado sobre a questão do substantivo, por isso que nós vamos falar agora sobre o adjetivo. Muito importante o adjetivo, porque o adjetivo ele dá essa questão de qualificação, de determinar aí a respeito de uma ou qualidade, ou um defeito, ou um tamanho, ou um estado do substantivo ao qual ele se refere. Então, uma coisa que você já pode observar a respeito do adjetivo é que ele sempre vai estar ligado a um substantivo, tá? Então, o adjetivo ele tem esse papel, de fazer com a questão de qualificar um substantivo. Vamos só lembrar da questão das classes gramaticais? As classes gramaticais têm a ver com a questão dos estudos que nós fazemos a respeito das palavras, Então, quando eu falo assim, morfologia, quando você está estudando a questão morfológica, ou o professor ele fala assim, morfologicamente falando, e tem a ver com esse estudo das classes gramaticais. E quantas são as classes gramaticais? As classes gramaticais têm o número de 10, tá? Então, são 10 classes gramaticais. Então, a primeira que nós aprendemos, em geral, é o substantivo. Substantivo é o quê? Substantivo é a palavra que nomeia seres, nomeia objetos, E assim por diante. Dá nome também a emoções. A segunda classe de palavras é o adjetivo. A professora está colocando aqui numa ordem aleatória, Nós estudamos aí o substantivo, depois o adjetivo, o artigo, mas todos eles ali têm a função de servir ao substantivo. Substantivo é a classe de palavras maior aí, Aí, como a professora falou que são 10, eu subdivido essas classes aí também. Eu tenho as classes variáveis e as classes invariáveis. Variáveis é porque modifica. Então, essas que a professora está falando aqui com vocês, elas são as classes de palavras variáveis. Ou seja, elas modificam em algum momento, em gênero, em número e grau, tá? O adjetivo também ele faz parte, então, desses variáveis. Aí nós temos o artigo, que é uma classe de palavras variáveis. O que o artigo faz? Ele determina, Então, nesse caso, ele determina o quê? Determina número, determina gênero, tá? Está diante de um substantivo. A outra classe de palavras importante aí é o numeral. Nós vamos aprender sobre ela mais pra frente. O numeral é a classe de palavras que ele faz o quê? Quantifica. Quantifica o que, professora? Quantifica o substantivo, tá? Então, quando eu falo 2 alunas, esse 2 aí, utilizei, ele modificou, em gênero, então, nesse caso aí, ele também é variável. E uma outra classe importante aqui nesses variáveis são os pronomes. Na verdade, os pronomes aí é uma das maiores classes gramaticais e muito utilizado na língua portuguesa. Então, não dá pra gente falar assim, não quero aprender pronome, Esse negócio de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é só isso. O pronome, ele tem 9 subclassificações. E se você não estudar, qual é a funcionalidade deles, você vai ter um problema mais pra frente. Por isso que é interessante aqui no 7º ano, você fazer esse estudo mais aprofundado das classes gramaticais. Professora, eu estudei isso lá no 4º, no 5º ano, tá? Mas agora você está aprofundando esse conhecimento, porque vai chegar no 8º e vai chegar no 9º ano, nós vamos precisar desses conhecimentos aí. E última classe variável, a professora falou que são 10, variáveis são 6, a última classe é o verbo, tá? Então, o verbo, ele tem a função aí, ou de dar o nome de uma ação, de denominar uma ação, o estado ou um fenômeno da natureza. Aqui nesse caso, então, são as variáveis. Quais seriam as classes de palavras invariáveis? As classes de palavras invariáveis, elas são, então, a
Eu vou continuar a numeração, tá? Pra gente chegar até no 10. O 7 aqui, então, posso falar então da questão da conjunção. Conjunção, palavra importante para fazer ligação dos períodos que nós produzimos, né, nas nossas redações, por exemplo. A outra classe de palavra que nós utilizamos aqui, posso colocar então a interjeição, tá? Então a interjeição, classe de palavras que ela é importante porque ela expressa essa emotividade, né? Quando você fala, por exemplo, está com dor, o que você faz? Ai, né? Então, tá com nojo, ui, né? Quando quer cumprimentar alguém, oi, tá? Então essas palavrinhas aí que são as interjeições. E a outra classe de palavra que não... essas palavras não variam, né? Então, ai, não tem os ais, os uis, tá? Então, nesse caso aí, por isso que elas são consideradas invariáveis. Elas não mudam quanto a gênero e nem número. Preposição. Preposição, palavra importante porque ela liga a outras palavras. Por exemplo, se a professora fala assim, gosto maçã, está certo? Não, né? Quando uma pessoa está aprendendo a língua portuguesa, ela tem, em geral, ela tira essas preposições, né? Então, por exemplo, um norte-americano vem aqui e vai aprender a nossa língua. Então, nas primeiras vezes que ele vai pronunciar, ele vai falar assim, gosto maçã, né? Então, nesse caso aí, ele tira mesmo, como nós fazemos lá com o inglês, né? Nós tiramos as preposições, mas a preposição, ela é importante para ter esse sentido aí de ligação. Então, a preposição liga palavras. E a última classe de palavras aqui, importantíssima também, nós utilizamos muito no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita, é o advérbio. O advérbio também é uma classe de palavras que não modifica, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos assim, o mas, porém, contudo, não, sim, certamente, né? Essas palavras aí que modificam o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, elas são consideradas, então, advérbios. Pessoal, então olha, isso tem que saber. Quem está no 7º ano não pode mais falar assim, eu estudei isso e não vou mais utilizar. Vai utilizar. Até a terceira série do ensino médio, você vai utilizar. Então, nesse caso aí, você precisa ter essa noção de classe de palavras. Bom, mas nós vamos estudar o adjetivo e a função do adjetivo, como a professora falou, é o quê? É ele qualificar, né? Ele pode dar uma qualidade, pode dar um defeito, um tamanho, uma cor. Então, o adjetivo, ele tem essa função aí de qualificar o substantivo. Então, a palavra que atribui uma característica. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a menina está na sala. Agora, quando eu falo assim, a menina inteligente, olha, né? Eu ressignifiquei, eu dei uma característica para essa menina. Então, essa característica que é considerado que o adjetivo, né? Sempre ligado ao quê? A um substantivo. Olha aqui, jardim. Jardim é o substantivo. Bonito está fazendo uma questão de característica, caracterizando esse jardim. Manhoso, gato é o substantivo. Manhoso está dando uma característica a esse substantivo. Isso é adjetivo. Então, toda vez que você estiver diante de uma atividade que você tenha que achar um adjetivo, você procura o substantivo. A palavra que está ligada, que está dando uma característica, é o adjetivo. Então, é fácil você fazer aí essa associação. Maçã, maçã vermelha. Vermelha está dando uma significação agora, uma característica para essa maçã. Tem maçã verde, maçã vermelha, né? Então, nesse caso aí, o vermelho, as cores em geral, elas dão uma característica para o substantivo, né? Então, camisa preta, né? Quadro branco, tudo isso aí é considerado, então, o adjetivo. Então, o adjetivo, lembra lá do substantivo que você tinha aí essas divisões a respeito das palavras? Você também tem aqui no adjetivo. O adjetivo, ele pode ser simples ou composto, ou primitivo e derivado. Lá no substantivo você tinha o quê? Você tinha substantivo simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato. Eram várias, né, subclassificações, tá? Então, nesse caso aqui, para o adjetivo você só tem essas aqui, tá? Se eu falo que ele é simples, eu não posso dizer que ele é composto, são sempre pares opositores, tá? O que é isso?
Se simples tem a ver com um radical apenas, composto, 2 ou mais radicais. Então aqui no caso, brasileiro, tem apenas uma palavra. Luso brasileiro, são 2 palavras, 2 adjetivos, tá? Escuro, castanho escuro é composto, 2 palavras. Magro, né? E o cômico, uma palavra apenas. Agora, verde claro, ultravioleta, 2 palavras ali para fazer essa questão, por isso que ele é composto. Primitivo é aquilo que vem por primeiro, derivado é o que vem por origem. Então, nesse caso, bom, bondoso. Simples, simplório, triste, tristonho. Então essas palavras aqui, elas são utilizadas para fazer essa questão de vir de uma outra palavra, tá? E aqui eu coloquei derivado estomacal, porque estomacal vem do quê? Vem de estômago, tá? Então dor de estômago, dor estomacal, tem a ver com essa questão aqui do derivado. Então, é isso que você tem como subclassificações aí do adjetivo. Agora olhem aqui, gente, esse que a professora colocou, né, o sentido, o significado que o adjetivo pode ter. Então não é só falar assim, o adjetivo é uma palavra que dá qualidade. Não é qualidade, mas quando eu falo assim, ele é mal com U, né? Ele é mal, isso é uma qualidade? Né? Não é uma coisa, é um defeito. Então, nesse caso aí, não posso só dizer que adjetivo, ele é qualidade, ele expressa tudo isso daqui. Ele pode ser uma cor, verde, amarelo, azul, né? Lilás. Forma, redondo, triangular, quadrado. Ele pode ser uma temperatura, quente, frio. O dia está frio, está quente, é uma qualidade. Intensidade, forte, fraco, moderado. Ele pode ser uma proporção, grande, médio, pequeno, né? O copo grande, está dando uma questão de proporção. Qualidade, o menino bom, a menina amável, tá? Então, nesse caso aqui sim é qualidade. Agora, defeito, mal com U, né? Ruim, feio, horrível, tá? Então, são defeitos. E os adjetivos gentílicos, que tem a ver com de onde nós somos, né? Então, por exemplo, nascemos no Brasil, então nós somos, como adjetivo pátrio ou gentílico, nós somos brasileiros. Gentílico quer dizer pátrio, do lugar onde você veio. Por exemplo, nasci em Curitiba, curitibano. Nasci em São Paulo, capital, paulistano, tá? Então, nesse caso aí, você tem essas questões aqui de relacionar a lugar de origem e dar aí um significado desse teu adjetivo. Então vamos lá, vamos praticar só aqui nessa questão? Informe se os adjetivos destacados indicam qualidade, estado ou lugar de origem. O rapaz mineiro venceu o festival de música. Nesse caso, mineiro é porque vem de Minas, então é de origem, né? O lugar de onde ele vem. Ela andava distraída pelas ruas vazias. Então, nesse caso aqui, esse distraída aqui tem um sentido, então, do estado em que ela se encontrava, tá? Na sala pequena havia poucos convidados. Então, ali indicam qualidade, estado ou lugar de origem, né? Então, pequena é a forma, é o estado da sala. O progresso japonês pós-guerra surpreendeu o mundo, ou seja, né, do Japão, é lugar de origem, esse progresso vem de algum lugar, então nesse caso aqui, então tem a ver com o lugar de origem. O carro antigo foi para a exposição. Aqui está dando uma questão de qualidade, né, a esse substantivo aqui. O burrinho permanecia na coberta teso, sonolento, né? Então, nesse caso aqui, está dando a ele também uma questão de estado, a forma como ele se encontrava, ele estava lá nesse lugar desta maneira. Então, aí você vê como os adjetivos, eles se relacionam com a palavra a qual ele se refere. Retire os adjetivos do trecho que segue. Aqui você vai fazer então essa questão de utilização desse exercício aí para fazer uma atividade depois da aula. Então pegue aí esse texto, pause aí o vídeo, copie ele no seu caderno e depois destaque aí quais são as palavras que seriam os adjetivos aqui desse texto. Na próxima aula a professora faz aí essa correção com vocês.
E aqui também, informe se o adjetivo destacado é primitivo ou derivado. O que é primitivo mesmo? É aquilo que vem por primeiro. Ele não se origina de nenhuma outra palavra. E derivado é o contrário, né? Ele, por sua vez, ele se deriva, ele vem de alguma palavra já pré-existente. Informe se o adjetivo destacado é simples ou composto. O que é simples mesmo? Simples é quando tem apenas um radical, né? E o composto quando tem 2 ou mais radicais. Você só vai ver ali o que é adjetivo, se ele é simples ou se ele é composto. E aí a professora vai corrigir com vocês, tá? E aí essa questão aqui da locução adjetiva, que são 2 palavras com função de uma, a professora vai retomar com vocês na próxima aula. Mas olha como que ficaria aqui a questão, né? O café da manhã está fazendo o quê? Está caracterizando esse café. Então eu posso trocar esse da manhã por ser o quê? Café matinal, ou da noite, noturno, da tarde, vespertino, sem cor, incolor, sem cheiro, né? É a questão do insosso ali, do sem sabor, de mãe, maternal, de filho, né? Então pode ser a questão filial, né, que tem a ver com origem, né, de pai, paternal, de umbigo, umbilical, de estômago, estomacal. Então todos eles aí são locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva, 2 palavras que funcionam com o sentido de um. Então você pode fazer essa troca. Quer dizer, professora, que eu sempre vou trocar? Não, pode ser que às vezes você não vai conseguir fazer a troca, mas o que interessa é que essa palavra ela vai interagir com o substantivo. Então nesse caso aí, estude aí mais um pouquinho a respeito desses adjetivos, da locução adjetiva, e na próxima aula a professora faz a correção com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!